Olá, tudo bem? O mar é mesmo um lugar de muitos mistérios, não é? Segredos que talvez jamais conseguiremos desvendar. Ao mesmo tempo, um que proporciona a vida ao planeta é um verdadeiro cemitério a céu aberto. Um lugar de descanso não só para os animais que habitam os oceanos, como também de milhares de embarcações e até corpos humanos que jamais foram encontrados. O mar é o princípio, mas também é o fim. Ao menos foi o fim para aqueles que se aventuraram em suas águas e profundezas e não conseguiram retornar. A respeito do Titanic, sabemos que o transatlântico se tornou famoso pelo seu tamanho, pela categoria de luxo que ostentava, mas infelizmente, e mais por isso, pelo trágico acidente que o levou para o fundo do Atlântico Norte, entre a noite de 14 de abril e a madrugada de 15 de abril de 1912. O luxuoso navio de passageiros, construído pela empresa britânica White Star Line, havia saído de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York, nos Estados Unidos. No entanto, a 600 quilômetros da costa da Terra Nova, no Canadá, portanto, já no seu trecho final, o Titanic colidiu com um iceberg, o que causou danos graves ao casco do navio, resultando no naufrágio e na morte de cerca de 1.500 pessoas. A mídia da época noticiou o desastre com grande destaque, relatando os detalhes do naufrágio, os depoimentos dos sobreviventes e as investigações oficiais. Alguns jornais também criticaram a falta de botes salva-vidas suficientes, a negligência do capitão e da tripulação e a arrogância da White Star Line em afirmar que o navio era inafundável. A empresa, por sua vez, tentou minimizar a responsabilidade pelo ocorrido, alegando que o Titanic seguiu as normas de segurança vigentes e que o acidente tinha sido causado por uma combinação de fatores imprevisíveis. No entanto, ao longo dos anos, surgiram outras teorias que tentam explicar a tragédia do Titanic. Não me cabe julgar aqui, hein? Qual delas é a verdadeira ou a menos plausível? Bom, eu deixo isso para vocês. Tudo bem? Bom, sem julgamentos, mas deixa pelo menos a sua opinião a respeito. Combinado? Bom, a teoria do fogo. Essa teoria sugere que um incêndio na sala de caldeiras enfraqueceu a estrutura do navio e contribuiu para o seu afundamento. O fogo teria começado antes da partida do Titanic e continuado por vários dias, sem que os passageiros fossem informados. Além disso, o fogo teria feito com que o capitão acelerasse o navio para chegar mais rápido ao destino, aumentando o risco de colisão com o iceberg. Será? Bom, é possível que a companhia arriscaria a vida de tantos passageiros e seu próprio nome só para cumprir a agenda? Será? Bom, as teorias da conspiração não poderiam ficar de fora, ainda mais de um evento tão grandioso e catastrófico quanto este. Uma das teorias afirma que o Titanic foi propositalmente afundado para eliminar alguns passageiros ilustres que se opunham à criação do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Entre eles estavam John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus, todos milionários e influentes na época. Uma outra teoria sugere que o navio que afundou não era o Titanic, mas sim seu irmão, Olympic, que teria sido danificado em um acidente anterior e trocado pelo Titanic para receber o seguro. A ideia da companhia era que, logo após o acidente, ela mesma pudesse resgatar os ocupantes, mas além das coisas terem saído do planejado, não houve tempo.
Com certeza, uma teoria que chega a ser um tanto, digamos, esquisita, não acha? Bom, e que tal a teoria da maldição? Hã? Essa teoria atribui o naufrágio do Titanic a uma suposta maldição, que teria sido lançada por uma múmia egípcia que estava a bordo do navio. A múmia seria a princesa Amenhotep, cujo sarcófago teria sido comprado por um colecionador britânico e estava sendo transportado pelo Titanic. A teoria afirma que a múmia teria causado uma série de infortúnios aos seus donos anteriores e que teria provocado o desastre marítimo como uma forma de vingança. Se isso é ou não verídico, sem dúvida ficou no fundo do mar, não é mesmo? Junto com as histórias das vítimas daquele naufrágio que, infelizmente, foi causado por um grotesco erro humano. Desde a tragédia do Titanic, a área em torno dele, algo como 800 metros de diâmetro, passou a revelar um cenário não só caótico, mas imensamente triste. A partir do instante em que os primeiros mergulhos foram feitos nas proximidades, quando o naufrágio foi localizado em 1985, objetos pessoais, móveis, louças, roupas, calçados e até mesmo corpos já mumificados de vítimas foram encontrados no cemitério Titânico. Cada um daqueles objetos tinha uma história para contar, e cada uma daquelas vítimas tiveram suas histórias interrompidas para sempre. Bom, esse tipo de necrópole submarina, infelizmente, é mais comum do que imaginamos, pois não foi somente o naufrágio do Titanic que se tornou um cemitério no Atlântico Norte. Aquela porção do Atlântico Norte onde o Titanic naufragou é um dos lugares mais perigosos para as embarcações, ou até mesmo submarinos e submersíveis. A região já é conhecida há tempos pelo número vertiginoso de naufrágios e outras fatalidades marinhas que ocorreram ao longo dos anos em suas águas profundas e turbulentas, e que ainda, infelizmente, continuam a ocorrer. Recentemente, agora em 2023, o mundo acompanhou praticamente ao vivo os últimos momentos da tripulação do mini-submersível Titan, da empresa norte-americana OceanGate, que fazia turismo submarino para milionários que queriam ver os destroços do Titanic. No dia 18 de junho, o CEO da OceanGate, Stockton Rush, o bilionário Ramesh Harding, Shahzada e Suleiman Dawood, o empresário paquistanês e seu filho, e Paul Henry Nargeolet, ex-comandante da Marinha Francesa e considerado um dos maiores especialistas do naufrágio do Titanic, mergulharam para a morte, ao submergirem com o Titã, que não era preparado para aquele tipo de viagem, apesar de não ter sido a primeira. E pior, pagaram caro para isso. O fator pressão é um dos maiores causadores do esmagamento nas profundezas. E foi o que aconteceu com o mini-submersível. Aqui na superfície, ao nível do mar, a atmosfera gera uma pressão de 14,7 psi sobre nossos corpos. Ótimo, afinal, o ar pesa pouco e damos conta do recado, como qualquer outro objeto, certo? Mas, a 3.800 metros de profundidade, a quantidade de água acima de um corpo gera uma pressão 400 vezes maior, o que significa que o Titanic suporta uma pressão de quase 6.000 psi. Pressão suficiente para esmagar instantaneamente o Titã e seus ocupantes. O Mar de Labrador e as proximidades da Terra Nova são regiões do Oceano Atlântico Norte, que testemunharam vários acidentes marinhos sérios e também misteriosos ao longo da história. Além do Titanic e do Titã, que são os mais conhecidos, há outros casos que merecem destaque. Um deles foi o SS Florizel, um navio de passageiros canadense que fazia a rota entre St. John's, em Terra Nova, e Nova York, nos Estados Unidos. Em 23 de fevereiro de 1918, ele partiu de St. John's
com 138 pessoas a bordo, mas enfrentou uma forte tempestade de neve que reduziu a visibilidade. O capitão do navio tentou contornar um farol que indicava um perigoso recife, mas acabou se aproximando demais e colidindo com as rochas. O navio começou a afundar rapidamente e muitos passageiros ficaram presos em suas cabines ou foram arrastados pelas ondas. Apenas 44 pessoas sobreviveram ao desastre, sendo resgatadas por pescadores locais. O SS Florizel foi considerado um dos piores naufrágios da história da Terra Nova. Quando o Titanic foi localizado, 70 anos depois do seu naufrágio, os mergulhadores se depararam com diversos objetos, desde sapatos e a piano de cauda e até um carro, mas não encontraram qualquer vestígio ou, como posso dizer, de humanos, digamos assim, certo? Bom, nem mesmo um dente, nada. Isso se deve ao fato de que os corpos que afundaram com o navio foram rapidamente decompostos pelas correntes, pelo clima e pelos animais marinhos. Além disso, a profundidade e a pressão da água também contribuíram para a destruição dos restos mortais. Portanto, os corpos dentro do Titanic desapareceram muito antes de ele ser encontrado. Mas o mesmo não aconteceu com o RMS Lusitania, um navio de passageiros que operou no início do século XX, portanto, mais ou menos na época do Titanic, mas não teve sua história tão divulgada, talvez por não ter sido o escolhido por James Cameron. O RMS Lusitania foi detentor da Flâmula Azul e, por um breve período, considerado o maior navio de passageiros do mundo, até a conclusão do seu navio irmão, o Mauritânia. O Lusitania foi lançado em 1906 pela Cunard Lines, em uma época de forte concorrência pelo comércio do Atlântico Norte. Ele fez um total de 202 travessias transatlânticas, transportando milhares de pessoas entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. O navio era famoso por seu luxo e conforto, contando com uma sala de jantar de primeira classe, quartos para fumantes, um salão de música, uma sala de leitura e escrita e um forro da Cunard, que podia ser aberto para proporcionar aos passageiros a sensação de estarem sentados ao ar livre. Em 7 de maio de 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, Lucy, como era carinhosamente chamado, foi torpedeado na costa irlandesa pelo submarino alemão U-20, comandado pelo capitão-tenente Walter Schwiger. O ataque foi parte da guerra submarina irrestrita da Alemanha, que visava afundar qualquer navio que se aproximasse das Ilhas Britânicas. O torpedo atingiu o lado direito do navio, causando uma grande explosão e um incêndio. O navio começou a afundar rapidamente, inclinando-se para este bordo. Os membros da tripulação tentaram lançar os botes salva-vidas, mas muitos deles ficaram presos ou viraram. Cerca de 18 minutos depois de ser atingido, o navio desapareceu sob as ondas. Dos 1.962 passageiros e tripulantes a bordo, 1.198 pessoas perderam a vida no naufrágio, incluindo 128 americanos. Muitos dos sobreviventes foram resgatados por barcos de pesca e navios da Marinha Real Britânica que chegaram ao local. O naufrágio causou uma grande comoção internacional e indignação nos Estados Unidos, que ainda era neutro na guerra. Os destroços do RMS Lusitania foram localizados em 1935 pelo caçador de tesouros John Light. Eles estão situados a cerca de 13 quilômetros da costa da Irlanda, a uma profundidade de 91 metros. Desde então, vários mergulhadores exploraram os destroços, encontrando objetos pessoais dos passageiros, artefatos históricos e até mesmo munições que o navio supostamente transportava como carga secreta. Mas o mais intrigante
é que, devido ao menor tempo em que estava sob as águas, em comparação ao Titanic, no Lusitânia foram encontrados vários restos mortais, na maior parte ossos já em processo de deterioração, mas uma visão verdadeiramente intrigante e assustadora. Segundo a equipe que chegou primeiro lá, os ossos do capitão estavam na cabine, sinal de que ele não abandonou seu posto, muito menos seu navio. O USS Truxtun e o USS Pollux foram 2 navios da Marinha dos Estados Unidos que faziam parte de um comboio que seguia para a Islândia durante a Segunda Guerra Mundial. Em 18 de fevereiro de 1942, eles se separaram do comboio por causa de uma tempestade e acabaram se perdendo na costa de Terra Nova. Eles tentaram se orientar pelo farol de Cape Race, mas acabaram se chocando com 2 grandes recifes da região. Os navios se partiram em pedaços e muitos tripulantes morreram afogados ou congelados nas águas. Os sobreviventes tiveram que escalar os penhascos escorregadios e enfrentar o frio intenso até serem socorridos pelos moradores das vilas próximas. No total, 203 pessoas morreram e 186 foram salvas. A tragédia foi uma das maiores perdas da Marinha dos Estados Unidos em águas canadenses. O SS Southern Cross era um navio baleeiro britânico que operava na região do Mar de Labrador. Em março de 1914, ele retornava de uma temporada de caça às baleias na Antártica, com 173 homens a bordo, mas nunca chegou ao seu destino em St. John's. Acredita-se que ele tenha sido atingido por uma tempestade de neve e afundado no meio do oceano, sem deixar nenhum vestígio ou sobrevivente. O SS Southern Cross foi o maior desaparecimento de um navio no Atlântico Norte e permanece como um mistério até hoje, já que nunca foi encontrado um único vestígio, seja do navio ou da tripulação. O SS Caribou era um navio de passageiros canadense que fazia a travessia entre North Sydney, na Nova Escócia, e Port aux Basques, em Terra Nova. Em 14 de outubro de 1942, ele foi torpedeado por um submarino alemão no Estreito de Cabo, quando transportava 237 pessoas, incluindo civis e militares. O ataque foi tão repentino e violento que o navio afundou em apenas 5 minutos, deixando muitas pessoas sem tempo para embarcar nos botes salva-vidas ou vestir coletes salva-vidas. Apenas 4 botes conseguiram ser lançados à água, mas eles enfrentaram dificuldades para se manter à tona e se aquecer no frio extremo. Um navio escolta canadense chegou ao local cerca de 2 horas depois, mas já era tarde demais para muitos. Apenas 101 pessoas sobreviveram ao naufrágio, sendo 46 civis e 55 militares. O SS Caribou foi o maior desastre marítimo da história da província de Terra Nova e Labrador. Por muitos anos, os exploradores encontraram não só alguns restos mortais, como também objetos com as histórias de seus donos, que desde então encontraram nas profundezas do Atlântico Norte o lugar ideal para o seu descanso eterno. Bom, a pergunta que fica é: o que há no Atlântico Norte que parece trazer tanta tragédia? E não é só por causas acidentais, como se supõe ter sido a do Titanic, como também por tempestades, guerras ou simplesmente desaparecimentos sem qualquer explicação plausível. Será que o planeta tem mais uma zona misteriosa quanto o Triângulo das Bermudas? Ou tudo não passa de fenômenos naturais, devido ao clima tempestuoso e inconstante daquela região do Atlântico Norte? Comente aí embaixo o que você pensa a respeito, ok? Podemos não responder a todos, mas lemos o máximo para saber o que você tem a nos dizer também. Obrigado, um forte abraço e até a próxima. Tchau!